Olá, meu nome é Paulo Polito, eu sou formado em Física, fiz doutorado em Oceanografia com especialização em sensoriamento remoto, ou seja, em oceanografia por satélites. Trabalhei como pós-doc no laboratório da NASA, o Jet Propulsion Laboratory, e por um tempo também no INPE, até que eu vim para o Instituto Oceanográfico há 15 anos atrás. E eu gostaria de conversar um pouquinho com você justamente sobre esse campo da ciência que é a minha especialidade. Começando por quantos, de quem e para que são esses satélites, eu gostaria de discutir depois algumas vantagens e desvantagens do uso de satélites para poder entender por que se gasta tanto dinheiro com isso, por que se investe tanto neurônio com essa área da ciência. E aí na segunda parte dessa aula eu vou entrar na parte mais prática, que são as aplicações, exatamente como funciona o satélite e no que ele se aplica. Tem um total de 1.738 satélites ativos e esses satélites eles estão voando em diversas alturas, né, em meio da ordem de 20 mil objetos. Né. Esses objetos são o que a gente chama de lixo espacial, cada vez tem mais. A gente é bom em criar lixo, né? A gente consegue poluir aqui embaixo, poluir lá em cima, né, e quiçá quando a gente chegar em outro planeta, a gente também vai conseguir deixar a nossa obra registrada ali. 2/3 desses satélites são satélites de comunicação. Tá? E eu fiz uma caretinha quando eu falei de satélite de comunicação, porque satélite de comunicação é um instrumento relativamente simples que apenas recebe informação e espalha essa informação numa área muito grande, e essas áreas estão marcadas aí nas figuras, ou seja, essa é a área que o satélite enxerga e de onde na Terra você consegue enxergar o satélite. Então, dependendo da distância que ele está, essa área é menor ou maior. 5% dos satélites que estão em órbita, tá, são de ciências da Terra, ou seja, são de meteorologia e oceanografia. Tá? Então vocês veem que, assim, do total de satélites que existem por aí, os que estudam o terceiro planeta são um número relativamente pequeno, são apenas 5%. E é desses 5% que nós vamos tratar aqui. A maioria deles é americano, tem vários que já foram lançados pela antiga União Soviética, agora a Rússia. A China tem uma quantidade razoavelmente grande, e por aí vai. Vocês podem descer aqui na tabelinha e em algum lugar aqui do vermelhão está o Brasil. Então o Brasil não é uma potência em satélites, a gente tem muito poucos, tem empresas com muito mais satélites do que a gente. Minha opinião, obviamente enviesada a respeito disso, é que a gente precisaria investir mais nessa área do conhecimento. Tá? A gente só tem a ganhar e eu espero convencê-los disso nos próximos slides. Bom, para que serve satélite, né? Vamos pensar um pouquinho. O que dá para fazer em termos de aplicações desses instrumentos? Uma coisa que dá para fazer, agora que eu virei fantasma, é trabalhar com imagem de satélites em ciências físicas, por exemplo, em oceanografia física, em meteorologia, em geologia, em ciências biológicas, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre oceanografia biológica também, a cobertura vegetal, rastreamento de animais, e também em ciências sociais, monitoramento ambiental, uso da terra, agricultura. Agora que está muito em voga é queimadas, né? Sim, dá para ver muito bem queimada de satélite, mas a gente não vai tratar desse assunto em particular, a gente não vai tratar desse assunto aqui. Tá, vamos falar um pouquinho agora sobre vantagens e desvantagens do uso de satélites. Bom, para contraste com satélites, vamos falar primeiro sobre medidas tradicionais tiradas no oceano. Essas são aquelas medidas que, de certa forma, até romantizadas, onde o oceanógrafo vai, embarca, coloca seus instrumentos no navio, esses instrumentos descem, fazem contato com a água, tiram as medidas, os instrumentos são recuperados e os dados que eles coletaram são armazenados. Às vezes os dados são até extraídos do próprio instrumento, você tem que conectar ali um cabinho para transferir os dados e tudo mais, mas de qualquer forma o ponto principal é que o instrumento e o meio, ou seja, o oceano, né, a água salgada, eles têm contato físico. Tá? Não estou falando apenas de instrumentos que são colocados por um guincho ou por uma pessoa. No mar também podem ser instrumentos robóticos, essa é uma área que está crescendo bastante, né? São instrumentos que são deixados no mar e lá no mar eles navegam com propulsão própria ou não e vão tomando os dados de forma pré-programada. É isso que eu quero dizer com instrumentos robóticos. Em contraste, nós temos medidas por satélites. Tá? Então, os satélites eles ficam em alguma coisa em torno de 45 a 36 mil quilômetros de altura. Então, 45 quilômetros
são satélites em órbita baixa, muito baixa nesse caso. 36 mil quilômetros são aqueles satélites, vocês já até escutaram falar, aquele satélite GOES meteorológico, aqueles satélites que ficam em órbita geoestacionária, que eles olham para sempre para o mesmo ponto da Terra. Tá? Toda a informação que é captada pelo satélite, como é que essa informação, toda essa informação que ele coleta, como é que ela é transmitida para a Terra? Como que dá para coletar a informação lá de cima? Se ele está tão longe do oceano, não é que nem aqueles instrumentos que a gente estava vendo o colega ali colocando na água. Né? Ele está no vácuo em órbita da Terra. Tá? A atmosfera, para dar uma referência, a atmosfera, entre aspas, ela termina por volta de 30 km de altura. Tá? A 10 km ela já é extremamente rarefeita. Tá? A 30 praticamente não tem mais atmosfera. E esses satélites estão, a maioria desses que estão na figura, eles estão em torno de 800 a 1.300 km de altura. Então, entre eles e o oceano, temos vácuo. Como é que você transmite informação no vácuo? Através de radiação eletromagnética. Radiação eletromagnética, eu vou mostrar para vocês, vou entrar em mais detalhe a respeito disso, mas estou falando de luz, radar, infravermelho, enfim, não é apenas radiação visível. Na verdade, o visível é uma parte pequenininha. Tá? Então, é sempre importante ter em mente que satélite mede radiação eletromagnética e mais nada. No mapa superior eu tenho a quantidade de dados, ou seja, o número de observações, o número de amostras para cada quadradinho com 1/4 de grau por 1/4 de grau. Isso dá aproximadamente 20 km aqui na latitude que a gente está, na latitude de São Paulo. Isso vai dar um quadradinho de aproximadamente 25 por 25 km. Então, se eu coletei dado uma vez, eu teria 1. Se eu coletei dado 50 vezes, eu teria 50 coletas naquele ponto. Então, notem que aqui em cima eu tenho os dados de temperatura e aqui embaixo eu tenho os dados de salinidade coletados num período de 58 anos. Esses 58 anos, nessas regiões que estão em esse rosa meio alaranjado aqui, salmão, a gente tem mais do que 30 amostras para cada quadradinho de 25 km num período de 58 anos. Nessas regiões aqui, para fazer bastante contraste, olha aqui na tabela de cores, né? Nessas regiões que estão em lilás, eu tenho 0 ou 1 amostra a cada 25 km. Isso para a temperatura. Se olhar para a salinidade, tem bem menos, né? Percebe que a mancha avermelhada aqui, né, cor de salmão, é muito menor. E essa região aqui do Atlântico Sul, Índico Sul, Pacífico Sul, é um gigantesco vazio de dados. Então, de cara dá para perceber que a cobertura de dados de satélite não é homogênea. Tem uma enorme diferença entre hemisfério sul e hemisfério norte. Há uma correlação entre o PIB do país e quanto se faz de ciência nas costas desse país. Certo? Não é surpreendente, mas quem tem mais dinheiro faz mais ciência, conhece melhor o oceano, ganha ali uma certa vantagem estratégica. Nota que eu usei um singular aqui, né, coberta por satélite, porque é um único satélite, é o MODIS Aqua. Esse satélite, ele coletou dados de 22 a 24 de agosto. 22, 23, 24, são 3 dias. Sim, em 3 dias ele cobriu o mapa inteiro da Terra, com medidas de temperatura da superfície do mar de 4 em 4 quilômetros. Ali atrás eu estava mostrando mapas de 25 por 25 quilômetros, ou de 1/4 de grau por 1/4 de grau, durante 58 anos. Aqui, um único satélite, de todos aqueles satélites que coletam dados sobre o mar, coletou em 3 dias, numa grade bem mais fina, 4 por 4 quilômetros, na verdade o dado original é de 1 em 1 quilômetro, tudo isso aqui de dados. Então, em termos de cobertura, é incomparável a dados in situ. Os satélites levam uma vantagem gigantesca nesse caso. Bom, um outro ponto a ponderar é a resolução temporal e a sinopticidade. Sinopticidade, para quem não está acostumado com esse jargão, tá, tem a ver com quantos dados você coleta por período do fenômeno que você quer amostrar. Por exemplo, você quer coletar dados de maré, maré sobe e desce a cada 12 horas. Tem que coletar vários pontos no intervalo de 12 horas. Então, por que isso? Porque você não quer que o oceano mude muito entre uma coleta de dados e a outra. Porque senão ficam informações truncadas, né? Vamos ver como é que isso funciona. O maior experimento de coleta de dados in situ
até hoje é o World Ocean Climate Experiment, ou WOCE. Tá? Em 10 anos, várias nações combinaram e tiraram medidas nos mesmos locais. Então, em 10 anos, essa aqui foi uma grade que foi percorrida por navios de vários países. No caso, eu peguei só a parte do Atlântico aqui. 10 anos. Pois sim, nessa figurinha aqui do lado direito, eu tenho uma coleta de dados de 10 dias de um único satélite altimétrico, do Topex, do pioneiro. Primeiro satélite altimétrico que funcionou bem, né, que funcionou com bastante precisão. Realmente é uma comparação quase injusta, né? Porque a gente coletou em 10 dias com o satélite muito mais informação sobre a altura da superfície do mar do que seria possível deduzir dos dados que foram coletados aqui. Então percebam, o satélite, além de oferecer uma cobertura maior, ele oferece também uma resolução temporal maior. Então é a resolução espacial, cobertura, resolução temporal e sinopticidade, porque em 10 dias os fenômenos de larga escala do oceano não mudam muito. Então você consegue acompanhar fenômenos de larga escala usando dados de altímetro. Agora, um navio, para ele coletar dados no mesmo local repetidas vezes, né, para ser um pouco mais sinótico, ele tem um problema sério, que é a velocidade. Um navio, por exemplo, pensa aqui nessa seção A10, tá, que vai aqui da costa sudeste brasileira até a costa sudoeste da África, até a Namíbia. Então sai do Brasil aqui, Santa Catarina, e vai para a Namíbia. Isso aqui demora 2 a 3 meses para fazer, tirando dados. Entende? De 2 a 3 meses o oceano muda um pouco. Em 10 dias não. É isso que eu quero dizer com sinopticidade. Então os dados de satélite são um bocado mais sinóticos do que os dados coletados por navio. Tá certo que não é exatamente o mesmo tipo de coleta de dados. Aqui eu estou vendo só a altura, aqui você coleta salinidade, temperatura e isso. O que mais que você tiver instrumento para medir. Mas cabe levantar essa bola. Tem um outro ponto que é sobre metodologia, inovação e economia. Nesse caso, é difícil de colocar um valor em algumas coisas. Tá? Por exemplo, a metodologia, uma vez que você tem apenas um satélite, você não precisa ficar intercalibrando instrumentos em diferentes navios. Você não precisa seguir um padrão de calibração em 300 mil instrumentos em 300 mil navios diferentes. Não, você tem um único satélite, você calibra esse pelo satélite anterior, ou calibra ele com medidas in situ, calibra ele com modelos numéricos, tudo isso é feito a propósito. E uma vez que esse instrumento seja confiável e calibrado, ele continua tirando medidas até que aconteça alguma coisa trágica e triste com o satélite. No caso do instrumento in situ, você tem que ter um protocolo de calibração, você tem que mandar o instrumento para um laboratório, uma oficina de calibração. O IO tem uma muito boa, por sinal. E esse instrumento sai de lá calibrado com todos os outros instrumentos do mundo para depois você poder comparar os dados. Tá? Então, em termos de metodologia, o satélite, por ser um número muito pequeno de instrumentos, ele te garante uma consistência muito maior. Em termos de inovação, não dá para colocar um valor monetário nisso. Inovação é uma coisa difícil de colocar um valor monetário, porque é alguma coisa que dá resultado lá na frente. Né? Você inventa um treco agora, e lá na frente você vai descobrir que, puxa vida, aquilo podia ser usado para fazer célula fotoelétrica, podia ser usado para fazer transistor, podia ser usado para fazer sei lá o quê. Enfim. Em relação à economia, aí fica um pouco mais pé no chão, um pouco mais fácil de calcular. Então, um navio custa da ordem de $30 mil por dia. Depende do tamanho do navio, evidentemente o navio menor custa menos, o navio maior custa mais, mas esse é um número não muito errado. Vamos colocar desse jeito, tá? Um satélite custa da ordem de $300 milhões por década. É uma soma grande. Tá? Isso quando ele consegue subir, né? Quando ele não explode no meio do caminho. Mas sejamos otimistas. De qualquer forma, é um investimento diferente. Navio, do ponto de vista do governo, ele é um investimento relativamente pequeno e que dá resultados continuamente por muito e muito tempo. Tá? Ele tem um custo de operação grande. O satélite tem um custo inicial muito grande, que é o custo de construção e lançamento. Depois que ele está em órbita, esse custo cai muito. Muito bem, vamos continuar nessa comparação de satélites com navios. Os dados de satélites e os dados in situ, eles se complementam. Não adianta entrar numa discussão do tipo, satélite é melhor que navio, vamos investir só em satélite, ou navio é melhor que satélite, ninguém acredita em satélite, então vamos investir só em navio. Não. Tem espaço para todo mundo, os dois contribuem muito com a ciência. Então, os dois têm vantagens e desvantagens. Tá?
Evidentemente eu vou puxar descaradamente a sardinha para o meu lado, porque eu trabalho com isso e eu vejo muita vantagem de trabalhar com satélite. Ele tem uma melhor cobertura espacial, ele tem uma melhor cobertura temporal, ele tem uma melhor resolução espacial e tem uma melhor resolução temporal do que os navios. Ele tem uma metodologia consistente, porque são muito poucos instrumentos. Então a intercalibração dos instrumentos é muito, muito boa. E pelo fato de serem poucos instrumentos e com uma tecnologia que vale 300 milhões, vamos dizer assim. Tá? Eles estão no ápice da inovação tecnológica. Então os materiais mais modernos são utilizados para satélites. Tudo que vai num satélite custa uma fortuna, porque o material não é o mesmo material que é usado no dia a dia. São ligas metálicas diferentes, são componentes eletrônicos diferentes. É realmente assim, muito, muito interessante do ponto de vista de engenharia. E ele tem uma enorme vantagem econômica se você pensar em dólar investido por megabyte coletado. Tá? Então o custo da obtenção de dados é muito baixo para satélites, em comparação com o custo por megabyte para navio. Tá? Para ser justo nessa discussão, apesar da minha brincadeira a respeito da sardinha vir para o meu lado, os dados de satélite têm um defeito gigantesco. São dados restritos à superfície. Como ele depende de onda eletromagnética, e onda eletromagnética não entra muito bem dentro da água, tá? Ela consegue penetrar apenas em alguns casos microns, em alguns casos centímetros, mas penetra muito pouco na superfície do oceano. A gente não sabe o que está acontecendo no interior oceânico diretamente. Então os dados são sim restritos à superfície. Por isso nunca a gente vai deixar de precisar de dados coletados em situ, quer seja por navio, quer seja por instrumento robótico, não importa a estratégia, mas nós vamos precisar de dados dentro do oceano, né, abaixo da superfície. Um outro ponto é que alguns satélites sofrem uma influência grande da atmosfera, tem alguns satélites que não conseguem enxergar através de nuvens. Então a presença, né, a existência do dado fica condicionado a um dia claro. Então você já está pré-selecionando uma determinada classe de dados, os dados que ocorreram nos dias claros. Dependendo do estudo que você está fazendo, isso pode ser um problema sério. Tá, e o terceiro pode ser resumido com uma onomatopeia. Cabum, problema técnico catastrófico. O foguete explode, cara. E ele explode de uma forma espetacular, mas caríssima. Tá, e bastante perigosa se estiver por perto, porque a quantidade de energia é muito grande. Então, esses problemas catastróficos acontecem. Alguma coisa, se eu não me engano, da hora de 15% dos foguetes que explodem lá na base, de qualquer forma, não conseguem completar a missão. Não consegue levar o satélite até a órbita. E felizmente com navios, a taxa de sucesso na coleta de dados é um bocado maior. Que eu saiba, a gente nunca conseguiu afundar um navio oceanográfico durante uma coleta de dados. Eles acabam morrendo de velho, vamos falar assim. Bom, agora a gente vai passar para a parte mais prática da aula, né? E eu vou falar um pouquinho para vocês o que, por que e como nós medimos variáveis oceanográficas usando a tecnologia de sensoriamento remoto. Então, vou falar um pouco sobre instrumentos que usam luz visível, infravermelho, micro-ondas e radar de micro-ondas. E isso passa por um conceito, que é o conceito de instrumento passivo e instrumento ativo. Pois sim, instrumento passivo é aquele que só recebe radiação do planeta. Então, ele da radiação que é emitida pelo oceano, ele utiliza uma parte para tirar medidas. O instrumento ativo, ele envia um feixe de radar, ou seja, ele envia um feixe de micro-ondas, e essa radiação eletromagnética interage com a superfície e uma partezinha de nada dessa energia volta para o satélite. Com essa energiazinha que ele consegue tirar medidas do oceano. Então, vamos ver como é que isso aí funciona? Começar pela luz visível, que é porque a gente tem mais experiência no dia a dia. Tá? Muito bem. Essa figura maravilhosa que está aqui à nossa esquerda, tá? É uma figura de concentração de clorofila. Tá? Se vocês olharem no cantinho superior esquerdo aqui, tem a escala, e a escala é uma escala logarítmica. Então, é uma escala que anda de pouquinho em pouquinho aqui entre o roxo e o azul, e dá passos cada vez mais largos até o final aqui, que chega em 60 miligramas por metro cúbico. Vê bem, miligrama por metro cúbico, um metro cúbico é uma caixa d'água de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Tá?
Então você pega miligramas. Então é aquela pitadinha, né, de clorofila. Então tem instrumentos como o CZCS, CWIFS, MODIS e uma série de outros mais modernos que medem a concentração de clorofila no oceano. Só que ele mede através de luz visível. Então do mesmo jeito que você, quando está na praia, olha para cima e fica nublado e você xinga porque você não consegue ver o sol, o satélite está lá em cima também não consegue ver você lá embaixo, porque os dois estão trabalhando com luz visível. Então nuvem atrapalha. Então essas manchas brancas que vocês veem aqui na imagem são causadas por nuvens. Tá? O que dá para ver então nessa região que não está coberta por nuvens? Dá para ver as correntes de bordo-oeste. Então essa faixa aqui meio azul com bolinhas, manchinhas roxas aqui, é a corrente do Golfo. É a corrente que banha a costa leste dos Estados Unidos. Tá? Para quem é meio ruim de geografia, tá? Aqui é a ilha de Manhattan, então Nova York está aqui. Tá? Aqui é o Cape Cod, então Boston está por aqui. Essa imagem aqui é que o projetor ou o dispositivo onde você está assistindo esse filme não te permite ver a resolução completa dela, mas a resolução original é de 1 km. E você consegue obter uma cobertura razoavelmente boa do planeta inteiro a cada 3 dias. E a gente tem dados desde 1987. Então é uma série temporal razoavelmente longa de concentração da clorofila na superfície do oceano, perto da superfície do oceano. Eu vou dar um exemplo para vocês, utilizando um fenômeno que ocorre no Pacífico. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar de El Niño, né? El Niño, Laninha. Então, 2015 foi ano de El Niño, e aqui está uma imagem de clorofila de dezembro de 2015. Um ano neutro, 2013, eu tenho uma imagem um pouco diferente. Vocês percebem que o tamanho dessa mancha aqui, ó, no Pacífico Equatorial, é diferente aqui e aqui. No El Niño ela fica muito pequena. E esse verde é um verde razoavelmente clarinho, né? Um verde mais ou menos que nessa parte aqui da tabela de cores. No ano neutro, eu tenho a clorofila se estendendo um pouco mais, vai até perto de Nova Guiné aqui. Tá? Então eu tenho mais clorofila. No ano de Laninha, como foi em 1999, essa laninha foi extremamente forte, então eu tenho essa mancha de clorofila bem mais larga, mais intensa, a cor é mais escura aqui na mancha toda, e ela atinge até aqui pontinha da Nova Guiné. Pra vocês terem uma ideia, a diferença que faz entre um ano neutro e um ano de laninha, no caso da laninha de 99, equivale em biomassa a 1/3 da biomassa da floresta amazônica inteira. Floresta amazônica inteira, estou falando 1/3 da biomassa da floresta amazônica inteira. Só que isso aqui aumenta e diminui numa escala de meses. Tá? Então percebe que isso mexe com uma quantidade de matéria orgânica muito grande, uma quantidade de carbono muito grande. E é por isso que tem essa equaçãozinha química aqui, essa reação aqui, vocês provavelmente lembram, né? Ah, vá. Lembra não? Isso aqui é fotossíntese. Ou seja, é um resumo do resumo bem resumido da fotossíntese, porque a reação de fotossíntese é um bocado complicada. Mas, trocando em miúdos, é isso. Você transforma dióxido de carbono, esse CO2 aqui, que é um gás estufa, em matéria orgânica. Matéria orgânica um pouco mais complexa. Então, a grande importância que se dá ao estudo da concentração de clorofila no contexto de clima é porque ela é uma fonte ou um sorvedouro de carbono. Se você está fazendo clorofila, você está roubando gás carbônico da atmosfera. Se você está degradando clorofila, esse gás carbônico volta para o sistema, ou para a atmosfera ou para dentro do oceano. Se ele voltar para dentro do oceano, você está efetivamente sequestrando carbono. Tá? Que é um jeito de balancear o excesso de gás carbônico na atmosfera. Isso é pela perspectiva climática. Evidentemente, clorofila é alimento para zooplâncton, que por sua vez é alimento para peixinhos, que por sua vez são alimento para peixões, enfim. Clorofila, ou organismos clorofilados são a base da cadeia alimentar. Então, em geral, onde você tem bastante clorofila, você tem potencialmente uma pesca boa. Tá? Ou pelo menos você tem a base ali da cadeia alimentar já está coberta. Bom, como é que dá para medir clorofila? Eu primeiro convido vocês a pensarem no seguinte. A clorofila é um dos componentes da água do mar. Nessa imagem artística aqui, eu tenho a água azulzinha aqui, matéria orgânica, que são essas moléculas extremamente complicadas aqui, e partículas em decomposição. Que pode ser sedimento, pode ser
matéria orgânica que já está se decompondo, resto de folha, resto de bicho que já morreu, fezes, seja lá o que for. Tem tudo isso aqui, além do fitoplâncton que contém clorofila. Então, esta é a parte que não me interessa, esta é a parte que me interessa. Então, dependendo da cor do mar, ela vai, a água do mar vai espalhar ou absorver mais ou menos luz. Então, esse processo de espalhamento e absorção que vai conferir à água do mar uma determinada cor, e o que controla esse processo é a presença desses materiais que eu estou ilustrando aqui. Qual que é a estratégia para conseguir medir esse tipo de coisa? Os satélites medem o brilho de diferentes cores, então eles têm o que a gente chama de vários canais, né? Eles enxergam várias cores diferentes. É diferente do olho humano. O olho humano enxerga continuamente várias cores, né? Então, você não deixa de enxergar um determinado tom de azul até chegar no verde. Você enxerga do azul ao verde continuamente. Senão ia ficar meio engraçado, né? Porque uma calça um pouquinho mais verde do que a que eu estou usando agora, que o jeans que eu estou usando agora, seria preto porque você não consegue enxergar, aí depois você volta a enxergar verde, bandeira ali, né? E tal. Não, o olho humano felizmente não funciona assim, mas o do satélite funciona. Então ele enxerga cores específicas e da combinação do brilho que é medido nessas faixinhas, nessas cores específicas, nós conseguimos obter a concentração de clorofila. Por um algoritmo matemático razoavelmente complicado, mas não só é possível, como é assim que é feito. Muito bem. Hoje em dia, a gente já consegue perceber que cores diferentes nas imagens de clorofila são indicativas até de organismos diferentes. A gente não precisa mais se referir apenas a organismos clorofilados. Não, tem vários que têm cores um pouco diferentes e já está dando para descobrir a concentração relativa desses organismos diferentes. Por exemplo, o organismo que causa esse tom mais marrom aqui não é o organismo que causa esse tom mais verde aqui, que não é o organismo que causa esse bonito tom azul celeste aqui. Tá? Cada um. Então a gente já está a ponto de conseguir separar em classes de organismos. Por quê? Porque esses organismos eles têm pigmentos diferentes e eles têm tamanhos diferentes. Então eles interagem com a luz de forma diferente. Não dá para pensar em fitoplâncton como se fosse um monte de bolinha de bilhar. Não. Para fazer comparação com bolinha, você ia ter fitoplâncton que tem tamanho de uma bolinha de basquete e fitoplâncton que tem o tamanho da ilha de Manhattan, por exemplo. Eles têm uma gama muito grande de tamanho. E evidentemente isso interage diferente com a luz, espalha diferentemente a luz. E alguns têm mais pigmento verde, outros têm mais pigmento cor de cenoura. Então tem todas essas diferenças. E a partir daí a gente já está conseguindo tirar algumas conclusões bastante interessantes que vão um pouco além da concentração de clorofila em si. Luz visível é uma luz que a gente já está mais acostumado a pensar em termos dela. É uma parte do espectro de radiação que nós, e a vasta maioria dos seres que habitam aqui a parte superficial do planeta, se adaptaram para utilizar para poder fazer algum sentido das coisas que nos cercam. Então, nesse gráfico aqui, eu dou uma ideia para vocês de que tamanho que são os comprimentos de onda nessa luz visível, como é que a gente utiliza essa luz e que parte disso que vai para sensoriamento remoto. Quando eu falei de sensoriamento remoto de luz visível, a gente está falando dessa faixinha pequenininha aqui, 780 nanômetros até 380 nanômetros, 10 a menos 9 nanômetros. Então, é bem pouquinho, bem pequenininho. Então, luz visível fica nesse pedaço aqui, é só isso que a gente enxerga. Se fizesse em escala, essa parte do infravermelho aqui, ela seria muito, muito mais larga do que a luz visível e micro-ondas mais largo ainda. Para dar uma ideia de tamanho, quando eu estou falando de luz visível, comprimento de onda de luz visível é do tamanho de protozoário. É o tamanho de uma célula grande, célula relativamente grande. Não tão grande quanto um ovo, mas o tamanho de um protozoário. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre infravermelho, que é essa parte mais de ondas um pouco mais longas. São ondas longas, são frequências mais baixas. Então a frequência que nós não enxergamos. Tem alguns seres que enxergam um pouquinho de infravermelho, ou sentem um pouco de infravermelho, mas enxergar infravermelho não, o ser humano normal não enxerga. Talvez algum X-Men aí consiga enxergar infravermelho, mas nós não. Tá? Então aqui a gente está caminhando para comprimentos de onda maiores. Ultravioleta, raios gama e raios cósmicos são frequências que não são utilizadas por satélites oceanográficos, ou pelo menos não são ainda.
essa área do conhecimento que evolui muito rápido, a gente tem que sempre colocar um ainda, que quem sabe um dia. Muito bem. Vamos ver aqui como é que fica um mapa. Olha só, mapa de temperatura da superfície do mar no infravermelho. Essa figura foi tomada exatamente no mesmo lugar e pelo mesmo satélite, não pelo mesmo instrumento, mas pelo mesmo satélite que tirou aquela imagem de clorofila, que captou aquela imagem de clorofila. Era o satélite MODIS. Tem outros, tem a VHRR, tem o VIRS, tem mais um monte de outros satélites de infravermelho. A tecnologia de infravermelho é uma tecnologia que já está dominada por vários países, então tem bastante sensores que tem essa banda. Da mesma forma que o visível, as nuvens representam um empecilho para a propagação do infravermelho, então nós só conseguimos tirar a amostra se não estiver nublado. Tá? Nessa imagem aqui, dá para ver muito melhor ainda a corrente de bordo-oeste, então esse dragão vermelho aqui, de água quente, então água que está acima de o quê? Entre 20 e 23 graus aqui, é a corrente do Golfo. Tá? Então vem naquele grande giro ali do Atlântico Norte, né, vem a corrente do Golfo aqui, ela passou pelo Golfo do México e vem serpenteando para cá. Tá? Notem a riqueza de detalhes dessa imagem. As imagens de temperatura da superfície do mar foram as primeiras a terem um grande impacto na oceanografia, antes das imagens de satélite. As correntes são suaves, elas são como grandes rios ali no meio do mar, mas sem tantas voltas e sem tantas voltinhas dentro de voltinhas menos ainda. Porque se você olhar nessa figura aqui, você nota que tem meandros grandes, e aí na volta dos meandros grandes você tem meandros menorzinhos, e se você for ampliando isso, você vai encontrar cada vez menor. Tá? É surpreendentemente detalhado, e essa foi talvez uma das maiores contribuições da oceanografia por satélites para a oceanografia em geral. A mensagem que o satélite deu foi: o oceano é muito bagunçado. O oceano tem escalas de variabilidade muito menores do que a gente estava acostumado a imaginar. E variabilidade organizada na forma de vórtices, na forma de ondas, na forma de meandros, em todas as escalas, né? Mas principalmente em escalas não tão grandes quanto, não comparáveis, né, com o tamanho do planeta. Tá? A resolução dessa imagem, como no caso da outra, é da ordem de 1 km, você forma uma imagem completa a cada 3 dias, e eu tenho dados desde 1978 de temperatura da superfície do mar. E são razoavelmente precisos. Então, dá para fazer uma série de coisas interessantes com a temperatura da superfície do mar. Por exemplo, imagine o seguinte, olha, eu pego as minhas temperaturas entre 1983 e 95 e calculo a média. Aí eu pego a imagem de temperatura global de 2018, eu peguei aqui uma média em torno do dia 8 de janeiro de 2018. Pego todas as medidas de temperatura que eu tirei na superfície do planeta e subtraio a média de longo termo, a média de 1983 a 95. Então eu fico com uma anomalia de temperatura. Então nesse dia já dá para notar que eu tenho mais áreas em tons de amarelo e vermelho do que áreas em tons de azul e roxo. Nota que a escala de cores é assimétrica. Eu tenho mais áreas vermelhas do que áreas roxas. Na verdade, eu não consigo ver nenhuma área roxa. Percebe? Isso é uma indicação, uma das muitas indicações, de que, mesmo em tempos recentes, note, 1983 não faz tanto tempo assim, né? O planeta já está aquecendo. Os oceanos estão aquecendo. Tá? Com essa conta simples, dá para ver. Sou um grande fã de contas simples. Tá? Na verdade, contas complicadas também, mas fica para outra hora. Um outro jeito de pensar nisso, mas sei lá, né, vai ver é só o satélite. Né? É um questionamento válido. Será que é só o satélite que está vendo essa temperatura aumentar? Então vamos fazer o seguinte, vamos comparar com boia, com modelo, com dados interpolados entre boias e medidas de satélite, com medida de satélite só quando ela cai em cima da boia, com um conjunto de medidas in situ coletadas pelo Hadley Center. Então aqui nota que esse aqui é na Inglaterra, esse aqui é nos Estados Unidos, e tem medidas internacionais, de vários países colocadas juntas também. Não importa muito que medidas que você combina, se você pegar todas essas medidas, agora nesse caso aqui de 1997 até 2016, e passar uma reta
tirar a melhor reta, né, a reta que minimiza o erro aqui, por essas medidas, não importa muito qual que é a tua fonte de dados, a reta sempre dá ascendente. Não importa muito qual que é a tecnologia, não importa muito de que país que vem essa informação, a reta é ascendente. Então sim, os oceanos estão esquentando, e isso é uma das coisas onde um dos campos do conhecimento onde satélites dão uma contribuição enorme. Muito bem. Vou falar um pouquinho agora sobre sensores de micro-ondas. Vamos ver aqui, sensores passivos de micro-ondas, né? Vamos ver aqui onde ficam as micro-ondas, infravermelho. Ondas maiores ainda, né? Então, micro-onda é mais ou menos o tamanho de um inseto, né? É por aí. Então você tem ondas de 1 milímetro até 10 centímetros, né? Insetinhos até insetões, aproximadamente, tá? Isso é grosso modo. Uma das coisas que dá para medir com essas ondas é salinidade, tá? Essas são duas imagens artísticas de dois sensores de salinidade. Então esse aqui é o SMOS, esse aqui é o Aquarius. E é uma tecnologia relativamente recente, então esses são os dois primeiros sensores de salinidade que foram colocados em órbita. O SMOS é europeu, o Aquarius é americano, o SMOS está lá em Taiwan, o Aquarius é PFOA. Qual que é a ideia, né? A ideia é a seguinte, a presença de sal na água do mar altera a emissividade. Então a ideia é tentar ver essas alterações de emissividade, correlacionar, essas alterações de emissividade com mudança na salinidade, com o valor da salinidade. E dá para fazer isso, né? Então, esses satélites conseguem medir salinidade com uma resolução de 50 km, ou seja, você vai ter um ponto a cada 50 km na Terra, e consegue fechar com a imagem inteira do planeta a cada 3 dias. Para que medir salinidade? Salinidade e temperatura identificam massas de água. Então a gente consegue ter uma ideia de como que essas massas de água, como que esses corpos de água estão se movimentando no oceano, combinando a nossa informação de salinidade com a de temperatura. E isso caracteriza a massa de água. Tá? Outro ponto é que a variação de salinidade altera a densidade. E isso controla o movimento vertical de águas no oceano. Tá? O que dá para notar aqui? Bom, a primeira coisa é que se você olhar aqui, tanto no Atlântico como no Mediterrâneo, o Mediterrâneo está aqui, né? Itália está aqui. Atlântico está nesse pedaço aqui, tem o Atlântico Sul aqui embaixo. Tá? Eles são salgadões, eles são os oceanos mais salgados, são substancialmente mais salgados do que o Pacífico e que o Índico. Tá? Alguma ideia por quê? Tá? É tudo uma questão de evaporação e precipitação. Tá? Fica mais salgado onde evapora mais, precipita menos, e fica menos salgado onde evapora menos, precipita mais. Precipita, chove, né? Em regiões polares você tem um outro fator, além da evaporação e precipitação, que é a formação de gelo. Porque quando forma gelo, o gelo se forma com a água, mas não com sal. Então você congela a água e o sal vai embora. Então nas regiões polares, você manda o sal para baixo do oceano. Não aparece nessa imagem porque essa é uma imagem de superfície. Tá? Então, por causa desses fatores, nós temos essa concentração de sal um pouco maior no Atlântico. Dá para notar também que na região equatorial do planeta quase todo aqui, a gente tem um mínimo local de salinidade. Porque na região equatorial, nós temos a zona de convergência intertropical, onde o vento de um hemisfério e o vento de outro hemisfério se juntam. Então, à medida que eles se juntam, o ar sobe. Se o ar sobe, precipita, porque ele fica mais frio, e chove muito na região equatorial. Não é à toa que floresta tropical úmida como é que se diz? Nessa faixa toda ali você tem uma quantidade muito grande de florestas densas. Por quê? Porque chove pra caramba. Tá? E a consequência disso, além de você ter rios muito grandes, né, você tem um mar que é menos salino. Dá para ver a manchona aqui do Rio Amazonas, né, Congo, pra cá. Nessa região aqui da Nova Guiné também chove pra caramba. Então, aí você tem os mínimos de salinidade locais. Aqui em cima a gente tem o TRMN, que tinha, o principal instrumento dele era um instrumento para medir precipitação, medir chuva. E aqui tem o MODIS Aqua. Aqui já mostrei, ele tem uma quantidade bastante grande de sensores, inclusive um radiômetro de micro-ondas. Tá, esses são os nomes dos sensores mais famosos ali de radiação de micro-ondas. Eles medem temperatura, vapor, nuvens, vento, precipitação. Precipitação está com asterisco porque não são todos. Tá, o TRMM conseguia medir precipitação, tem alguns outros instrumentos que não tem. Então pode ter, pode não ter. Resolução da ordem de 25 km,
então é uma resolução bem mais baixa, né, bem pior do que a do infravermelho, para medida de temperatura, por exemplo, mas de quebra ele mede vapor, nuvens, mede uma série de medidas que são importantes para se estudar a interação entre o oceano e a atmosfera. Não tem efeito de nuvens, tem praticamente nenhum, né, então você consegue tirar medidas coincidentes de temperatura, de vapor, de água líquida nas nuvens, de vento, de precipitação e tudo mais, tudo ao mesmo tempo agora, né? Porque é um instrumento só que mede tudo isso. Bom, essa é a cara da medida de temperatura sob as nuvens. Então, uma das coisas interessantes de se medir temperatura sob as nuvens é que você pode acompanhar o efeito dos furacões. Dá para notar aqui, e do mesmo jeito que eu estou nessa imagenzinha fantasmagórica aqui no canto da tua tela, tá? Aqui eu tenho uma imagenzinha fantasmagórica do furacão Bonnie e aqui do furacão Daniel. Tá? No Atlântico Norte, felizmente, porque Atlântico Sul não tem furacão. A passagem do furacão Bonnie deixou essa trilha aqui de água fria. Porque, por causa da circulação induzida pelo furacão e da mistura intensa por causa do vento forte, você tende a deixar a água superficial mais fria, dito e feito. Né? Por onde passou o furacão aqui, você tem um resfriamento da camada superficial. Só para ter uma ideia, isso aí ajuda muito na previsão do caminho do furacão, né, no estudo de furacões. Então, só para ter uma ideia, um furacão custou para os Estados Unidos da ordem de, se pegar um furacão grande, da ordem de 50 bilhões. Lembra quanto que eu falei que custava um satélite? Então, se ele conseguir melhorar uma migalhinha na previsão de furacão, se ele conseguir te falar que vai pegar na cidade A e não na cidade B, em cheio, se você conseguir economizar uma fraçãozinha desses 50 bilhões, você já consegue comprar, né, ou seja, você tem um ganho equivalente a uma frota, né, uma constelação, uma frota não, é uma constelação de satélites. Tá? Em relação ao preço de desastres naturais, que o satélite pode ajudar a prever, o valor em si do satélite, por mais astronômico que pareça o preço dele para nós, pobres mortais, em relação ao que ele economiza é pouco, é bem pouco. Porque a gente está falando de um único furacão, né? Um satélite só consegue detectar dezenas, centenas de furacões, sei lá eu. Tá? Então, percebe por que eu defendo o ponto de que é uma enorme vantagem se partir para a tecnologia espacial? Faz muito, 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 muito sentido. Enfim. Outra coisa, né? Você não está vendo nuvem nenhuma aqui. As nuvens foram implantadas aqui com satélite, por causa de um satélite que mede visível, né? O satélite GOES, aquele que é usado em previsão do tempo e do clima. Dá para ver aqui que nós temos uma faixa de ventos muito forte aqui no sul da América do Sul, por exemplo, tá, por causa da época do ano, e porque nessa latitude aqui são onde nós temos os ventos mais fortes do hemisfério sul, é por volta de 40 graus sul. E o mesmo vai acontecer no hemisfério norte na época oposta do ano. Aqui a gente está pegando dados de maio. Tá? Isso é uma média de 3 dias. Vapor d'água se concentra muito aqui na região equatorial. Lembra que eu estava falando? E por causa da convergência que tem aqui na região equatorial, tem muita precipitação. Precipitação, esse gráfico aqui está quase todo roxo. Tá? E vapor d'água na atmosfera. Isso aqui é vapor seco. Tá? Esse aqui de baixo é água precipitável, vapor que já deu uma condensadinha. Mas nota que, como era de se esperar, né, um mais ou menos que mapeia o outro. Né? A região onde você tem muito, muito vapor, uma parte dele já está condensada. Então, tudo isso aqui ajuda muito no estudo da interação entre o oceano e a atmosfera, ajuda muito na previsão do tempo. Tá? Outro ponto que eu esqueci de falar aqui é em relação a frentes subtropicais. Né? Nota que você tem aqui a região intertropical, onde você tem muita chuva, e você tem no hemisfério sul, principalmente nessa época do ano, no hemisfério norte também tem, né? Você tem zonas de convergência aqui. Então, quando essas zonas de convergência, a gente está vendo essas regiões estriadas aqui de chuva ou de umidade, nesse caso do vapor d'água, é onde você tem as zonas de convergência atmosférica. Isso também dá para acompanhar por aqui. Tá? É uma parte interessante do nosso clima do dia a dia aqui do Sudeste, né? Chegada de frente e tudo mais. Muito bem, agora está começando a ficar na parte que eu acho mais legal, que é o radar de micro-ondas ativo. Tá? Um deles é um instrumento que tem um nome horrendo, né, que é o escaterômetro. É um anglicismo assim que até dói para falar. Mas
Como que a gente chamaria isso, né? O sensor de espalhamento vai chamar de espalhômetro. Não é muito mais bonito não, né? Então acabou ficando escaterômetro. Tá? Escaterômetro tem uma diferença interessante, que ele mede o vetor vento. E aí a palavra vetor é o X da questão. Ele mede vento com direção de satélite. Ele está lá em cima, lá no espaço, tá? Com aqueles quilômetros e quilômetros de vácuo entre ele e o oceano, e mesmo assim ele consegue medir magnitude e direção do vento. Ele é um sensor ativo, então ele manda um pulso de radar. Esse radar interage com a superfície, ele é espalhado pela superfície que é enrugadinha, e como ela é enrugadinha, com ondinhas na escala de 2 a 10 centímetros, esse feixe de radar é espalhado de uma forma não homogênea em todas as direções. Então, dessa inhomogeneidade, se consegue saber qual que é a mais provável direção de propagação do vento. A física por trás desse mecanismo chama espalhamento Bragg. Tá? E acreditem vocês, espalhamento Bragg também é utilizado no estudo de núcleos cristalinos. Então, quando você tem um cristal que tem átomos diferentes para formar aquele cristal, né, como a estrutura do cristal é regular, você tem átomos em espaços regulares dentro da estrutura cristalina, você pode usar raio-x para obter informação a respeito do posicionamento desses átomos. No caso, a gente usa uma física, eu não sei se é bem a física ou a geometria, mas de qualquer forma alguma coisa que junta física com geometria, para estudar, usa o efeito que a gente chama de espalhamento Bragg para estudar ondas no mar e ver o efeito do vento. Tá? Essa é uma daquelas coisas que me fazem gostar muito de física. Né? Você descobre uma solução que é aplicável em áreas do conhecimento completamente separadas, em épocas completamente diferentes. Né? Essa tecnologia de escaterômetro é uma coisa muito, muito recente. Tá? O primeiro, se eu não me engano, voou por volta de 1986. Enfim, funciona por espalhamento Bragg. Muito bem, o que dá para medir com escaterômetro? Esse aqui é um exemplo eu coloquei furacão entre aspas, porque não é um furacão, é uma tempestade extratropical, ou um ciclone extratropical. Não é exatamente, não funciona, não tem uma física exatamente idêntica de um furacão. Tá, mas essa tempestade ocorreu em 2004, né, muitos de vocês vão lembrar dessa história do furacão Catarina, né, você falou muita bobagem a respeito, mas é uma coisa rara, curiosa, até um pouco assustadora, porque talvez o clima do Atlântico Sul esteja mudando, no sentido de que ele vai passar a suportar a estrutura de furacões, o que não seria legal para a gente, né? A gente aqui do Sudeste. E nesse sentido, é interessante você ter medidas de vento bastante precisas, e não apenas da magnitude do vento, mas da direção. Pegando o exemplo do furacão Catarina, de um estudo feito por Liu, Xi e Tang, eu trabalhei com esse Liu aí, ele foi meu supervisor de pós-doutorado. Isso foi dia 27 de março de 2004, né, e essa imagem, os ventos não estão com a resolução total, esses ventos eles podem ter a resolução ou de 12,5 ou de 25 km. No começo da missão, a NASA liberou os dados de 25 km, depois aprenderam a fazer um outro processamento com os dados que dava uma resolução de 12,5 km, né, quadruplicou a resolução. Né, superfície, então você diminui pela metade a distância entre os pontos, você põe 4 pontos onde você tinha 1. A precisão da medida de vento é da ordem de 2 metros por segundo e 20 graus na direção. O que, se você for comparar com um anemômetro numa boia no oceano, tá, não é tão ruim assim, né? Sendo que a gente tem cobertura global, tem todas aquelas vantagens lá que eu comento sempre sobre satélites. O escaterômetro, principalmente, ele te ajuda a ver detalhes da circulação atmosférica sobre o oceano. Então ele mede o vento junto à superfície do oceano. E da medida desses detalhes, da medida precisa do vento, ele consegue auxiliar modelos de previsão atmosférica a prever onde o furacão vai bater no continente, que é justamente o maior interesse em previsão de furacões. De quebra, por um processamento que, na verdade, o instrumento não foi desenhado para detectar isso, mas já que dá para fazer, por que não? Ele também pode ser usado para detectar grandes áreas alagadas, para fazer monitoramento de alagamento em áreas grandes, tipo Pantanal, Amazônia e tal. Dá para tirar algumas conclusões interessantes usando dados de escaterômetro. Muito bem, se a gente for pensar em termos não de um evento, né?
mais de uma série temporal do vento, nós temos aqui um vento médio, global, obtido dos dados de Scattering de 1999 até 2004, evidentemente não está com uma resolução de 12 km, né? A resolução baixou ali, acho que para 2 graus por aí, mas dá para notar os grandes padrões, né? Grandes padrões de vento que vai conectar com a aula sobre circulação geral dos oceanos, né? Nota aqui que o vento é para o oeste entre 0 e 20 graus, para o norte e para o sul, então o vento vai para lá, vai para o oeste, no planeta inteiro. Na região equatorial vai tudo para lá. Né? Equatorial não, equatorial tropical. Tá? Vai para leste entre 40 e 60. Então aqui embaixo, ó, onde tem aqueles ventos super fortes, né, e aqui em cima também, vai para leste. Então é para oeste aqui no meio, para leste aqui embaixo. Onde a gente mora, os ventos são muito fracos, né? Em média. De vez em quando tem tempestade? Tem. De vez em quando tem ventania? Tem. Mas na média o vento é fraco. Ora ele sobra para um lado, ora ele sobra para o outro. Na média não sobra muita coisa. Tá? Aqui dá para notar de forma extremamente clara e didática que na região equatorial, perto do Equador aqui, você tem uma convergência de ventos. Lembra que tem falado que nessa região chove muito, que tem a zona de convergência intertropical? Prazer, classe, essa é a zona de convergência intertropical, zona de convergência intertropical, essa é a classe que estamos assistindo. Tá? O ponto em mostrar isso aqui, tá, é para ilustrar que é desse vento aqui que a gente está falando, que a gente, oceanógrafo, está falando, quando a gente fala em grandes correntes oceânicas, giros subtropicais, grandes sistemas de corrente junto à superfície, eles são causados pelo vento e modificados pela rotação da Terra. Então, as correntes marítimas são, em grande medida, elas são como são por causa do regime de vento e porque a Terra é uma esfera que gira. E o oceano é uma casquinha fina em cima dessa esfera. Tá? Esse é o gancho que dá para fazer dessa aula aqui para aquela que vai falar de circulação geral dos oceanos. Muito bem, agora é a hora do meu instrumento preferido. Né? Eu trabalhei muito com isso aqui e o radar altimétrico. É um instrumento ativo, ele manda um pulso de radar para a superfície do mar. A ideia básica, bem básica mesmo, do funcionamento é simples. Né? Ele manda um ping de radar para baixo, esse pulso de radar bate na superfície do oceano, põe, volta, e aí o satélite consegue medir o tempo de retorno. Como você sabe a velocidade da luz, você inverte e calcula a distância. Tá? Seria legal se fosse fácil assim, né? Mas não é. Esse é o princípio básico, tem uma série de correções que são aplicadas e tudo mais. Quem quiser tirar umas dúvidas depois, quem quiser ir fundo nesse assunto, dá para ir bem em fundo. Tá? No final dessa contaiada toda, né, de se mandar o pulso de radar, medir tempo de retorno, quanto que distorce e tal, corrige isso, corrige aquilo e tal, a gente chega numa medida que tem a precisão de 2 centímetros. Não, eu não errei o slide. Tá? Vocês leram certo, são 2 centímetros. O satélite está a 1.300 km de distância e ele mede, ele tem uma precisão da profundidade de 2 centímetros. Cara, pensa nisso. Tá? É como você tirar uma bolinha de papel aqui de São Paulo e se acertar na orelha de alguém, do teu político preferido lá em Brasília. Uma orelha, 2 centímetros, tá razoável, né? Dá para acertar até no violinho ali da orelha. É uma precisão espantosa. Tá? A resolução espacial e temporal não é lá essas coisas. Ele tem uma resolução espacial de 1/4 de grau, que dá uns 25 km mais ou menos, e uma resolução, depois que interpola os dados, monta os mapas, tal, é da ordem de 7 dias. Tá? Daí para mais, de 7 a 10 dias. Os altímetros, os radares altimétricos, começaram a funcionar no final de 92, na verdade, os dados bons começam em 93 e vai até agora. Né? E tem uma série deles. Em 93 começou, 92, né? Começou o Topex Poseidon, depois veio a série RS-1 e 2, a Jason, Envisat, agora tem o Saral Altica e logo vai ter mais algum outro. Tomara, né? Tá para lançar um que tem uma tecnologia nova, mais legal do que essa. Agora tá para subir em 22, mas com a pandemia eu não sei se vai efetivamente subir em 22. Mas de qualquer forma é um campo que depois que nós começamos a entender como lidar com esses dados, se tornaram dados imprescindíveis para a oceanografia física. Então é por isso que vários países colocaram satélites em órbita para medir a altura do nível do mar, para medir a altura do oceano. Né? Que altura é essa? Porque tem a medida de altura que não nos interessa, a comunidade científica é uma altura que interessa para uns, não interessa para outros, tem outra altura que interessa para outros, mas não interessa para uns. Então,
O diabo está nos detalhes, tá? A gente mede, oceanógrafo físico, tem interesse em quê? Na medida da altura do oceano em relação ao geoide. Nunca ouviu falar essa palavra? Bom, joga no Google, né? Não é assim? Quando você não consegue lembrar em que filme que aquele ator trabalhou e tal, joga no Google, né? Milagrosamente ele vai te falar qual que é a verdade absoluta. Não é bem isso. Mas geoide, se você jogar no Google, você vai ver algumas figurinhas ali sobre geoide e tal. Eu vou tentar dar uma definição que cabe no tamanho dessa aula. Geoide é uma superfície que imita a superfície terrestre, de modo que sobre o geoide a água não escorre. Porque o potencial gravitacional é constante. Apesar dele ser inclinado, como o campo de gravidade também não é exatamente constante, porque o planeta também não é exatamente homogêneo, essa superfície acaba se ajustando de forma que você tem uma superfície com o mesmo potencial gravitacional. Trocando em miúdos, se você jogar um copo d'água nessa superfície, a água não escorre nem para um lado nem para o outro. Ela forma uma mancha aproximadamente circular e fica por ali, né, até atingir o equilíbrio. Então, é aquela superfície em relação à qual a gravidade não vai causar movimento, não vai causar gradiente de pressão. Por isso que a gente se interessa por ela. Porque aí todo movimento que a gente conseguir medir tem uma razão outra que não a gravidade. Tá? Então é essa altura com a qual a gente vai lidar. Ele mede a altura relativa ao geoide e ele mede a altura de ondas, que é uma medida secundária, mas bastante útil, porque dá uma ideia de onde o clima de onda, o oceano está mais agitado ou menos agitado. Uma das razões que torna essa brincadeira muito interessante é porque medida altimétrica te permite medir calor armazenado no oceano, e a outra razão é porque medidas altimétricas te permitem medir correntes. Tá? Como é que dá para medir calor armazenado? Olha só, se eu pegar uma coluna d'água aqui, né, desenhar uma coluna quadrada, onde eu tenho menos água fria e mais água quente, em média essa coluna está mais quente do que a coluna vizinha dela, que tem mais água fria e menos água quente. Tirando a média. Tá? Ora, se essa está mais quente, essa aqui dilata. Ela cresce. Então eu vejo uma anomalia positiva na superfície. Se essa aqui está relativamente mais fria, eu vejo uma anomalia negativa na superfície. Com uma continha simples que a gente faz aqui no curso de graduação, dá para provar que por conservação de massa, se isso aqui acontece, essa interface aqui entre água quente e água fria se move no sentido contrário. Na prática, o que acontece? Quando você tem uma anomalia positiva aqui, você tem uma anomalia negativa na termoclina. Então, a interface entre a água quente superficial e a água fria do fundo desce bastante. E desce quanto? Da ordem de 50 metros. Ao passo que essa variação da altura aqui em cima é da ordem de 5 centímetros. Dá para ler aqui, né? Deixa eu chegar um pouco mais para lá. É da ordem de 5 centímetros. Então, a termoclina se movimenta relativamente muito mais, mas a gente não enxerga. Agora, essa parte aqui de cima eu consigo medir com satélite. Então, indiretamente, eu estou monitorando com o satélite a quantidade de calor armazenado na coluna d'água, no oceano inteiro. Olha só, o satélite passa por aqui, né, essas linhas aqui que parecem um novelo meio mal enrolado, são as passagens do satélite em 10 dias, né? E daqui, deixa eu ver, do dia 6 até o dia 20, na verdade é um pouco mais, né? Deu uns 15 dias de dados de satélite. Se eu pegar e interpolar tudo isso aqui para fechar os buracos com uma técnica matemática, eu obtenho um mapa desse tipo aqui. Então, nessas regiões aqui onde eu tenho um calombo, eu tenho uma anomalia quente, eu tenho mais água quente na coluna d'água. Nessas regiões que estão azuis, que nessa região aqui, aqui, eu tenho um excesso de água fria, então é mais parecida com essa coluna aqui. Tá? Além disso, da inclinação da superfície, quer seja dessa superfície aqui ou dessa superfície aqui, da inclinação da superfície, nós conseguimos deduzir, né, através de uma equação, não sei se quem vai comentar a respeito disso, mas a equação do movimento geostrófico, a gente consegue deduzir qual seria a corrente média na coluna d'água a partir dessa inclinação. Então, através da altura, eu consigo medir calor armazenado, porque a coluna dilata, e a corrente, porque a coluna inclina. Então aqui, como aqui é alto, aqui é baixo, a corrente vai para lá. Toda vez que eu tenho um calombo redondinho, a corrente tende a circular em volta do calombo. Então eu formo vórtices no oceano, que é isso que vocês estão vendo aqui. Tá? A água não escorre do lado mais alto para o mais baixo.
Isso acontece em rios, lagoa, acontece, sei lá, em casa, com coisas muito pequenininhas que não sentem a rotação da Terra. Como o oceano sente a rotação da Terra, o que acontece é que a água que ia escorrer do alto para o baixo anda na perpendicular e assim gera esse movimento de circulação aqui em torno do calombo. Bonito, né? Então, pelo mesmo raciocínio do slide anterior, eu posso pegar uma série temporal de medidas da altura e tentar ver se o oceano está acumulando calor, se ele está acumulando matéria, talvez, mas se o nível do mar está subindo. Essa figura aqui foi do estudo que eu publiquei em 2008, eu e a Olga, publicamos em 2008. Tá? E entre 1993 e 2008, a média de aumento do nível do mar, tá? Vocês podem inferir através dessa tabela de cores. Então, onde está bem vermelho, são 15 milímetros por ano que subiu. Onde está azul, desceu. Onde está azul, não, aqui tá, desceu 15 milímetros ou mais por ano. Nota que a maior parte do mapa é vermelho. Então, na maior parte dos oceanos, o nível está subindo. Quer seja por dilatação, quer seja porque está derretendo gelo em cima de geleira, o gelo continental está subindo. Tá? Então, não importa a razão, é motivo de preocupação. Nota que é lento, mas é no planeta inteiro. Então, sim, o nível dos mares está aumentando, sim, é da taxa de, nesse caso aqui, de 15 milímetros por ano, tá? Nos locais onde está bem vermelho aqui, se tirar uma média geral da hora de 3 milímetros por ano no planeta inteiro. Tá? Mas não é homogêneo que está subindo, tá? Depende muito da dinâmica oceânica. Perfeito? Bom, gente, onde é que a gente conseguiu chegar com tudo isso? Bom, qual que era a intenção? Né? Primeiro, nós situamos os satélites oceanográficos no panorama global, ou seja, dentre todos os satélites, quantos e quais são os satélites oceanográficos, tá? Por que se investe tanto tempo, dinheiro e tanto neurônio, os meus, por exemplo, nesse tipo de problema? Né? Por que a humanidade resolveu seguir esse caminho? Uma outra coisa que deu para perceber, espero que vocês tenham percebido, é que a radiação eletromagnética vai muito além do visível. Tá? O visível é útil, é uma das imagens que nós obtemos, um dos conjuntos de dados. Eu não gosto muito de falar em imagem, porque imagem você consegue montar. Né? É um dos conjuntos de dados que nós obtemos. Mas além das imagens do visível, nós temos infravermelho, nós temos radar de micro-ondas ativo, nós temos radiômetro de micro-ondas passivo. Então, a gente não está, com o auxílio da tecnologia, a gente não está limitado ao que nossos olhos conseguem enxergar. Isso é maravilhoso, porque isso abre as portas para uma série de outras variáveis de importância oceanográfica. Nós associamos os sensores de radiação às variáveis oceanográficas que eles medem. Portanto, nós cobrimos o sensor visível, que mede clorofila, o sensor de infravermelho, que mede temperatura na superfície, o sensor de micro-ondas passivo, que mede salinidade, temperatura, vapor, vento e precipitação, os sensores de micro-ondas ativo, que é o altímetro e escaterômetro, tá? Que medem o vetor vento e a altura. E, talvez mais importante do que tudo isso, nós vimos que através de satélites, através de dados de satélites que são extremamente recentes, nós vimos que os oceanos eles estão aquecendo e eles estão subindo de nível. Tá? Com comprovação de satélites que vêm de países diferentes, que vêm de tecnologias diferentes, a gente consegue chegar a essa inferência estatisticamente sólida, baseada em ciência, mostrando que sim, aquecimento global nos oceanos é uma realidade e que o nível dos oceanos, sim, tem subido nas últimas 3 décadas. E é com essa mensagem que eu me despeço de vocês. Muito obrigado.